Olá pessoal, eu sou Ito Miranda e na videoaula de hoje nós vamos para a nossa quarta e última aula sobre o assunto de eletrólise. E hoje, especificamente, vamos falar sobre os aspectos quantitativos de eletrólise. Na videoaula passada, nós vimos os conceitos fundamentais de eletrólise e já sabemos que é um processo baseado em uma reação de oxidação não espontânea. Por ser um processo não espontâneo, é necessária uma energia externa para que a reação ocorra. E no caso, essa energia ela é fornecida através de uma bateria ou um gerador de corrente contínua para que a reação possa ocorrer. Dessa forma, a massa de produto formada está diretamente relacionada com a quantidade de eletricidade que é fornecida ao sistema. Por sua vez, a quantidade de eletricidade está diretamente relacionada com o número de mols de elétron que atravessa a célula eletrolítica. E essas duas quantidades estão relacionadas pela constante de Faraday. Já o número de mols do produto está relacionado ao número de mols de elétron que atravessa a cuba eletrolítica. E a relação entre os dois é dada pela estequiometria da semi-reação. Já para obter a massa de produto, a partir do número de mols do produto, é somente utilizar a massa molar da substância em questão. A quantidade de eletricidade é definida como o produto entre a corrente em ampere e o intervalo de tempo em segundos do processo de eletrólise. E a unidade de medida é o coulomb. Por sua vez, a constante de Faraday é a quantidade de carga por mol de elétron e é definido como 96.500 coulomb por mol de elétron. A estequiometria de uma semi-reação mostra quantos mols de elétron são necessários para atingir o processo eletrolítico. Como, por exemplo, o processo de redução do cátion de sódio mais em 1 mol de sódio metálico é um processo de um elétron. Por quê? Vamos analisar a sua semi-reação. Observamos que o NOx, a carga do sódio, é mais 1. Então, para neutralizar essa carga, é necessário o quê? 1 mol de elétron, de tal forma que é possível obter 1 mol de sódio metálico. Já o processo de redução de íons cobre 2+, são necessários 2 mols de elétron. Da mesma maneira, analisamos a sua semi-reação, observamos que sua carga é 2+, logo são necessários 2 mols de elétron para obter 1 mol de cobre metálico. Para analisar a eletrólise quantitativa, vamos considerar um exemplo de eletrólise de sal fundido. Vamos calcular a massa em gramas de alumínio produzida em 1 mol pela eletrólise de cloreto de alumínio fundido quando a corrente elétrica é de 10 A. Aqui nós temos um esquema simplificado de uma cuba eletrolítica. Note que os terminais do gerador vão definir os polos da célula eletrolítica. Por exemplo, o terminal negativo define um polo negativo e o seu terminal positivo do gerador vai definir o polo positivo da célula eletrolítica. No processo de eletrólise por sal fundido, inicialmente o sólido, cloreto de alumínio, ele deve ser aquecido para obter os seus íons constituintes. No caso, os íons são obtidos na forma líquida, no caso, alumínio mais 3 mols de íons cloreto, e eles estão em solução. Por sua vez, os elementos de carga positiva, que são os cátions, eles vão ser atraídos pelo polo negativo, que é o cátodo, e vão sofrer um processo de redução. Já os elementos de carga negativa em solução, que são os ânions, vão ser atraídos pelo ânodo e vão sofrer um processo de oxidação. Aqui na nossa questão, vamos analisar somente o cátodo, pois a questão quer simplesmente a massa produzida no cátodo. Então, vamos obter, a partir do alumínio mais 3, a massa de alumínio produzida. Analisando aqui a questão, a partir dos dados, os dados fornecidos são os seguintes. A corrente, que é 10 A,
e o tempo, que é de 1 hora. Então, a partir desses dados, nós podemos obter a quantidade de eletricidade que atravessa a célula. Contudo, o tempo tem que ser dado em segundos. Então, 1 hora é equivalente a 3.600 segundos. Calculando, então, a quantidade de eletricidade através do produto, a quantidade que vai atravessar a célula vai ser 36.500 coulomb. O segundo passo é achar o número de mols de elétron. Então, o número de mols de elétron nós vamos obter a partir da constante de Faraday. Nós vimos que a constante de Faraday é definida como 96.500 coulomb por mol de elétron. Então, em 1 mol de elétron, nós vamos ter 96.500 coulomb. Então, para 36.000 coulombs, vamos obter X. Realizando essa operação matemática, por regra de 3 simples, obtemos que o número de mols de elétron é de 0,373 mols de elétron. Já o terceiro passo envolve determinar o número de mols do produto, no caso o alumínio. A partir da estequiometria da reação, nós sabemos que o sólido cristalino ele é aquecido para obter os seus íons constituintes. E no caso do alumínio, ele é obtido a partir de quê? Da redução do alumínio mais 3. Notem que para 1 mol de alumínio produzido, são necessários o quê? 3 mols de elétron. Então, a partir dessa relação, e considerando o número de mols de elétron obtidos no passo 2, nós podemos calcular o número de mols produzidos de alumínio. Aqui nós observamos o seguinte: para cada 3 mols de elétron, temos 1 mol de alumínio, obtido a partir da semi-reação. Então, para 0,373, vamos ter Y. O número de mols de alumínio produzido vai ser de 0,124. Contudo, a questão nos pede para calcular a massa em gramas. Para converter o número de mols em massa, é simplesmente multiplicar o número de mols pela massa molar. Então, consultando a tabela periódica, a massa molar do alumínio é de 27 gramas por mol. Multiplicando a massa molar pelo número de mols obtido no passo 3, nós obtemos a massa de alumínio, que vai ser de 3,35 gramas de alumínio. Então, pessoal, há outras formas de resolver esse problema. Contudo, eu prefiro mostrar o passo a passo para depois mostrar um método mais direto. Um método mais direto para resolver questões envolvendo eletrólise quantitativa é utilizar a lei de Faraday da eletrólise, que é dada pela seguinte equação. A lei de Faraday da eletrólise relaciona a massa do produto com a quantidade de eletricidade. Nessa equação, a massa MM vai ser a massa molar da substância, no caso do item interior vai ser a massa molar do alumínio, I representa a corrente em ampere, ΔT, o tempo de eletrólise, dado em segundos, N, o número de mols de elétron para produzir 1 mol da substância de interesse, e F, como já falei para vocês, é a constante de Faraday. Considerando o exemplo anterior e considerando os mesmos dados, a corrente vai ser de 10 amperes e o tempo de 1 hora que equivale a 3.600 segundos. Então, utilizando a lei de Faraday da eletrólise, nós precisamos obter quem? Antes, para calcular a massa. A massa molar do alumínio, o número de mols de elétron e a constante de Faraday. A massa molar do alumínio, consultando a tabela periódica, vai ser de 27 gramas por mol. O número de mols de elétron vai ser 3 mols, já vimos anteriormente. E a constante de Faraday vai ser de 96.500. Substituindo esses valores na equação e realizando as multiplicações e divisões, a massa do alumínio vai ser de 3,35 gramas. Valor igual ao obtido anterior. Contudo, é um método mais direto que também fornece o resultado correto. Então, pessoal,
essa é a nossa última aula sobre o assunto de eletroquímica. Finalizamos hoje com o assunto de eletrólise. As dúvidas, por favor, mande no ambiente virtual de aprendizagem. Lhes desejo boa sorte. Espero que gostem de todo o aprendizado durante o período. Um grande abraço.